Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar? Essa voz de locutor hoje, né? Diferente. Vamos fazer a nossa prece? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, rogando a Ele proteção e amparo, para que possa se fazer presente na figura de Jesus, neste ambiente, derramando as suas bênçãos, as suas luzes, iluminando-nos o coração, aquecendo-nos a alma e dando-nos condições para que possamos, pela inspiração do mais alto, ouvir a mensagem que a Joyce nos traz a respeito do exemplo de Jesus, ajudando a que nossos corações possam ser fortalecidos e amparados, para que sigamos em frente na nossa jornada, muitas vezes cheios de dificuldades, mas, a exemplo de Jesus, possamos vencer o mundo, porque o mundo precisa da nossa tarefa, do nosso trabalho. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas nesta casa bendita. Rogamos a tua proteção para nós que cá estamos e para os nossos irmãos que se encontram em seus lares, que todos sejam amparados por vossa bondade e misericórdia. E assim, com a prece que nos ensinaste, possamos iniciar a nossa tarefa de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, boa noite, queridos irmãos e irmãs. Somos muito agradecidos por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, que Ele possa estar em nossos corações, que nós possamos sentir a paz que viemos buscar e a força necessária, né, para trilharmos os nossos caminhos. Jesus, certa vez, estava terminando uma pregação quando ele ouviu uma gritaria. Eram homens com pedras nas mãos para apedrejar uma mulher. E ela olhou a Jesus como para pedir socorro para ele. E então pediram para que ele fosse juiz ali daquela situação. E ele então disse: aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. E calmamente ele foi escrever no chão. E as pessoas foram pensando e se retirando um a um. Aí, em um certo momento, ele ergueu seus olhos e disse à mulher: onde estavam aqueles juízes, se não haviam condenado ela? E ela disse que não. E ele disse que também ele não condenava. E disse a ela: vai e não peques mais. Esse é um dos maiores exemplos que Jesus nos deixa, porque nessa passagem tão conhecida que ele nos deixou, ele demonstra que nós devemos também ter empatia, não é? Ele levou aquelas pessoas a se colocarem no lugar da mulher adúltera e nos deu o maior exemplo de compaixão e de amor. Ele era o espírito mais perfeito que passou pela terra. Por isso que na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos espíritos que tipo mais perfeito que Deus deixou para a humanidade, para seguir de guia e modelo, os espíritos respondem: vede Jesus.
Então, demonstra que ninguém é indigno do amor de Jesus. Ele nos conhece a todos nós e nos ama incondicionalmente. Não é? Mas nós julgamos e condenamos o tempo todo. Né? E fica muito difícil de perdoar quando nós somos envolvidos por aquela situação, quando nós somos os ofendidos. Lembro certa vez que eu fui assaltada na garagem da minha casa. Eu tinha vindo do centro, fui guardar o carro e junto comigo entrou um moço. E esse moço, então, pediu para que eu passasse a bolsa e que também tirasse o aparelho de som do meu carro. E eu falei que eu não sabia tirar. Ele falou, não, eu te ensino você a tirar. E tirou, então, né, me ajudou a tirar o som. Tirei, fui desconectando todos os fios, consegui, passei para ele. E ele disse assim para mim, você está muito nervosa. Eu estou armado e qualquer reação sua, eu vou te matar. Mas, enfim, ele foi embora, levou os talões de cheque. Daí, poucos dias, ele foi preso. Depois de 2 anos, eu fui chamada para depor. E eu estava com a minha filha, ela é doutora em Direito Penal, já fazia 2 anos, ele tinha um filho pequeno. E minha filha falou assim, mãe, 2 anos já deu, né? Ele não te machucou, não te fez nada, já está bom. Quando você depor, deixa assim as coisas mais ou menos leves. E eu falei assim, olha, para mim, ele ficava o resto da vida lá, de tanto medo que eu tinha dele. Durante muito tempo eu ouvia a voz dele falando, não é, que ia me matar. Mas eu pensei bem, eu não vi arma nenhuma. Realmente, o nosso sistema carcerário é muito pior, não é, do que ficar, às vezes, não condena a pena leve do jeito que tinha que ser. E aí, então, eu fui depor de uma maneira assim mais tranquila. Mas a nossa medida, muitas vezes, é muito rigorosa. Nosso juiz interno é muito rigoroso. Por isso que Jesus disse, não julgueis para não serdes julgados, porque a medida que usardes para com os outros será a mesma para convosco. Porque nós iremos usar a medida para nós. São os nossos critérios, que nós usamos para o nosso julgamento, porque não haverá juízo final. Nós mesmos é que nos julgamos e nos punimos. E nós nos punimos porque nosso complexo de culpa nos faz acionar a roda do karma. Então, também é preciso que nós sejamos mais brandos para conosco mesmo, não é? O espírito Hamed, que é o protetor do Kiko, da cidade de Catanduva, que tem uma obra maravilhosa, no livro Renovando Atitudes, ele diz que todos nós temos um reservatório moral. E esse reservatório, ele é constituído das nossas opiniões, das nossas críticas, da influência do meio em que nós vivemos, e serve para que a gente analise as atitudes, as pessoas, em boas ou ruins. Então, quando nós criticamos alguém, aquela pessoa serve como espelho para nós, para que nós possamos analisar os nossos conceitos, que muitas vezes são inadequados. Não é? Então, julgar as pessoas é muito diferente de julgar a situação. Eu posso julgar uma prostituição errada, mas eu não tenho direito e nem meios para julgar uma prostituta, aquela que se prostituiu. Porque eu precisaria saber a história de vida dela,
o padrão familiar, não é? Que a gente não enxerga, não olha, mas que conta muito. Então, nós vemos famílias que, para eles, são importantes determinadas coisas. E eles seguem mais ou menos a mesma linha. Não é? Por isso que a gente vê, às vezes, o pai bebe, o filho bebe, o neto bebe. Né? Porque, sem querer, eles seguem esse padrão para poderem ser incluídos nessa família, para poderem ser aceitos. Todos nós fazemos alguma coisa que está lá de acordo com o nosso padrão familiar. E a gente, às vezes, não percebe, mas se analisarmos, nós iremos encontrar isso. Né? Isso é tão forte em nós que nós reagimos daquela maneira e ensinamos nossos filhos também. Há não muito tempo, diante de uma pessoa que estava tentando me extorquir, me lesar financeiramente, a pessoa pegou e falou para mim: eu sou evangélica. E eu revidei, que não deveria ter revidado. Mas eu disse o seguinte: eu não sou evangélica, mas o meu pai me ensinou a ter palavra. E eu cumpro aquela palavra que eu falo, que eu digo. Então, eu ensinei os meus filhos a serem assim também, de uma maneira muito rígida. Então, para nós, se nós marcamos um compromisso, um horário, nós vamos cumprir, nem se formos arrastados. Então, cada um tem algo que fala mais alto que nós vamos repetindo. Então, também pode ser assim com as más atitudes, com as coisas que, às vezes, vão fazendo aquela família sofrer, até que alguém ali dentro quebra aquele padrão familiar e começa a ser diferente. Tá? Então, nós não podemos julgar, não é, as pessoas. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, ele diz que, depois que todos foram embora daquela praça, os discípulos se aproximaram de Jesus e estranharam muito aquela atitude dele não ter condenado aquela mulher. Né? Então, João pergunta para ele, né, por que ele não condenou, sendo que ela havia pecado e mandava a lei antiga que ela fosse condenada. Então, Jesus falou assim para ele, que não achava justo colocar um sofrimento a mais para ela. Né? E que ninguém podia negar que ela havia pecado. Não é? Mas que ele também conhecia muitos sacerdotes, magistrados e filósofos que haviam prostituído as suas almas por baixo preço e que não havia visto nenhum acusador. Então, que bastava aquela aflição que ela carregava, que isso já era a condenação dela, que não precisaria colocar mais sofrimento do que aquele que ela já tinha. Né? Então, depois dessa passagem de Jesus, desses ensinamentos, o mundo começou a ter uma visão diferente, passando a ter mais fraternidade, e a justiça começou a ser vista de uma outra maneira. Não é? Então, Jesus não veio julgar e punir. Não é? Ele veio para nos salvar. Veio para mostrar o caminho para nós. Não é? Um caminho da regeneração. Não é? Quando ele diz, vai e não peques mais. Que todos nós temos o direito
a oportunidades e podemos nos regenerar. Então, o apóstolo Paulo diz o seguinte: é indesculpável o homem que se arvora em juiz, porque, julgando os outros, condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo para si com o seu julgamento. Veja bem, Paulo nos diz aqui que nós traçamos uma sentença para nós. Quando nós julgamos, não é? Porque praticaremos as mesmas coisas. E a gente também vê isso. Porque eu conheço algumas pessoas que abominam a homossexualidade. E aí recebem na sua família filhos, netos homossexuais, para poder aprender a ver de uma maneira diferente, aprender a amar. Não é? Então, nós acabamos atraindo para nós situações com o nosso comportamento julgador. Não é? Também ouço algumas pessoas falarem, diante de ofensas recebidas, que não há perdão. Não, para isso não há perdão. Né? Mas todos nós temos os nossos passados de erros, né? de enganos, e recebemos novas oportunidades. Então, por que condenar e negar a oportunidade para os outros? Não é? Que pode também se redimir. E a vida, ela é assim, ela vai mudando, ela está em constante mudança. Assim como nós. Se nós olharmos para trás, nós já mudamos, não é? Então, a pessoa hoje que erra, ela vai se tornar um espírito perfeito. Essa é a lei. Porque nós não estamos condenados para sempre. Né? Então, João diz o seguinte em seu evangelho: ele bem sabia o que havia no homem. Ele bem sabia o que havia no homem. Jesus escolhe como discípulos pessoas muito simples, como nós, né? Inicialmente. Então, eram pessoas que tinham famílias, tinham que trabalhar, né, com suas lutas. E por isso que os discípulos, eles representam também um caminho a ser seguido. Porque o Evangelho, ele não é impossível de ser seguido. Né? Ele nos mostra um roteiro. Né? E quando Jesus escolheu Mateus, que era um cobrador de impostos, os discípulos, então, acharam muito ruim. Né? Mas Jesus também viu em Mateus o potencial que ele tinha. E graças às suas anotações, nós temos hoje o Evangelho, né, de Mateus, nos trazendo essas passagens de Jesus. Então, Jesus não via as aparências, não é? Ele via aquilo que cada um poderia ser e que podia fazer. Não é? Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele pega, então, essa passagem de João, não é? No Evangelho de João, e diz que Jesus não desconhece a nossa sombra e que nos estende as mãos, mesmo assim. E que nós também deveríamos seguir o seu exemplo, estendendo as mãos para o nosso próximo. Há pessoas que falam que não têm condições de ajudar, seja por um problema ou outro, ou pelas suas condições emocionais, né, que não está preparado. Mas nós sabemos que, se a pessoa tiver boa vontade, ela irá superar obstáculos para ajudar de alguma forma, seja de que maneira for. Não é? Seja com a palavra, seja através de doações.
E a nossa casa espírita, como todas elas, sempre oferece algumas oficinas de trabalho. Sempre temos trabalhos a fazer e nos falta muita mão de obra, muitos voluntários. Penso que se aumentassem o número de voluntários, nós poderíamos fazer muito mais do que nós fazemos, né? Mas nós vamos chegar lá. Então, basta a boa vontade, não precisa de perfeição, porque nós não somos perfeitos, não é? Nós vamos aprendendo pouco a pouco. Às vezes nós estabelecemos um modelo de perfeição muito longe de nós alcançarmos. Então exigimos mais de nós do que nós devemos, não é? Mas a nossa evolução, ela é lenta. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui, nesse planeta de provas e expiações. Então a nossa evolução, ela vai se fazendo por poucas conquistas, mudando, às vezes, os nossos impulsos, calando, às vezes, as nossas ofensas, aquilo que nós gostaríamos de falar, que embora seja verdade, fere, não é? Como uma lâmina muito afiada. Então temos que, às vezes, segurar algumas coisas, pensar, para depois respondermos, para depois termos alguma atitude, não é? Então Jesus via em cada discípulo um ser divino, não é? E no seu apostolado eram pessoas de todos os tipos que ali chegavam para curarem os seus corpos, não é? Mas que pouco a pouco também é despertando para se melhorar. E nós também viemos aqui, né? Viemos todas as quintas-feiras para encontrar Jesus. Porque nós sentimos as angústias, as dores, os problemas, a ansiedade. Nós não viemos só para aprender através da palestra ou tomar um passe, mas nós viemos buscar Jesus. Então, curando, não é? E despertando valores que até então a gente não via, não enxergava, não é? Chico, certa vez, estava muito triste e achava que não tinha condição de atender ninguém. Ele estava chorando. E aí ele viu Emmanuel, que disse para ele: Chico, sabe o que difere um médium de uma pessoa comum? Falou: não. O médium chora, lava o rosto e vai atender. E ele fez isso, né? Lavou o rosto e foi atender aquelas pessoas que ali estavam precisando dele. Emmanuel fala que a paz é algo que nós damos mesmo sem ter. Então nós podemos ajudar, não é? Mesmo que a gente não esteja muito bem, a gente ajuda e fica bem. Não é? Porque, lembrando Francisco de Assis, é dando que se recebe. Fazendo bem é que nós somos os primeiros beneficiados. Então, esses missionários, não é? Que a gente acha que não sofrem, pedem provas muito difíceis e sofrem, às vezes, até mais que a gente, porque são mais sensíveis, não é? E Chico, muitas vezes, psicografava com dores horríveis nos olhos. Ele falava para aqueles que estavam mais próximos que seus olhos pegavam fogo. Ivone Pereira, que escreveu Memórias de um Suicida, né, ela sofria problemas físicos. Ela, na sua infância, quase foi enterrada viva, porque ela tinha catalepsia, né? Ela se desprendia, ficava como morta. E as suas condições financeiras também eram difíceis. Então, ela, para psicografar, ela pegava o papel de pão, que o padeiro enrolava o pão para ser vendido, e passava ferro para poder psicografar.
Então, essas dificuldades não impediram que eles deixassem para nós obras maravilhosas, né? E que nós precisamos, então, aprender a superar algumas coisas em nós para que a gente possa aproveitar o tempo, né? O tempo para a nossa evolução. Pensar, refletir sobre o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Hoje, realmente, o dia passa muito depressa, a semana passa muito depressa, e nós não temos o tempo que nós tínhamos. Mas nós perdemos, por exemplo, muito tempo no celular, né? Às vezes 1 hora no celular. E não queremos perder 1 hora para escutar alguém, ou menos até, né? Parece que a gente está perdendo tempo, a gente fica naquela ansiedade, não é? Então, o tempo depende de nós, da gente priorizar algumas coisas que são importantes, não é, para nós. Então, nós não precisamos agora daqueles testemunhos, não é, que os cristãos antigos tiveram. Não precisamos disso. O filme O Silêncio mostra alguns jesuítas e os cristãos chegando no Japão para difundir o cristianismo no século XVII. Era a Idade Média, a época da Inquisição. E eles tiveram que dar testemunhos muito difíceis, porque era cruel as penas que lá se impunham aos cristãos, né? Era de uma forma muito lenta e demoravam muito tempo para morrer. Nós não precisamos disso, mas nós precisamos demonstrar que acreditamos no Cristo, seguindo aquilo que nós acreditamos. Porque a religião, ela não pode ser superficial, não é? Nós temos que ser coerentes com aquilo que nós acreditamos, tendo atitudes de acordo com o Evangelho. É difícil, mas nós temos que nos esforçar para isso, né? Porque a religião é mais que frequentar, não é mais que frequentar uma missa. Isso não é religiosidade, não é? Religiosidade é quando a gente encontra Deus dentro da gente, não é? E passa a viver aquilo, sermos tocados pelo amor do Cristo, né? E cada um é tocado de uma maneira, né? Às vezes nós temos aquele momento em que a nossa vida se modifica. Geralmente também através de uma dor, de um problema, de uma perda. Mas aquele momento é a diferença para nós, que nós começamos a nos modificar, né? A ver outros valores, a cuidar um pouco mais do espírito. Então, no dicionário, guia é aquele que dirige, aquele que mostra o caminho, né? Então, Jesus é o nosso guia e modelo, né? E ele disse para nós: sede perfeitos, mostrando o caminho, né, da perfeição através do amor, porque ninguém se torna um espírito perfeito sem ter amado primeiro, né? Nós podemos conhecer, podemos ter muita sabedoria intelectual, mas só se nós aprendermos a amar que nós seremos sábios, que nós seremos espíritos melhores, né? Então, mas ele nos dá esse caminho, não é? E ele é o nosso modelo. O modelo é para ser imitado. Agora, como que podemos imitar um modelo de um espírito tão perfeito, não é? Então,
A doutrina espírita, ela vem nos mostrar que Jesus foi criado como nós, da mesma maneira. Só que a trajetória dele foi uma trajetória mais reta, vamos dizer, né? E ele se tornou um espírito mais perfeito e mais puro. E que nós precisamos também seguir isso, analisar as nossas escolhas, ver aquilo que serve para a nossa vida ou não, né? Daqui para trás já está feito, já está pronto. Mas daqui para frente nós podemos, então, modificar, né? As mensagens de Jesus devem brilhar em nós, não é? E nós temos que estar sempre vigilantes para que essa luz não se apague. Jesus conta uma parábola das 10 virgens sobre a luz, né? A luz da fé. Então ele fala que havia 10 virgens, e virgens eram madrinhas de casamento, que saíam com as suas lamparinas para encontrar o noivo. Então havia as virgens prudentes, que estavam com as suas lamparinas e levavam o azeite extra, no caso da luz apagar. E tinha as virgens imprudentes, que só levaram as lamparinas sem azeite de reserva. E o noivo demora a chegar, e elas adormecem. Quando chegou a meia-noite, um grito anunciou que o noivo estava chegando. E as virgens imprudentes viram que as suas lamparinas estavam apagando. Pediram o azeite emprestado para as virgens prudentes. E elas não quiseram emprestar. Elas então foram comprar esse azeite, e quando voltaram, encontraram a porta fechada. Então essa passagem, ela simboliza, não é? Aquelas virgens que se prepararam para a chegada do noivo. O noivo era Jesus. E a fé era aquela chama da lamparina, não é? E que nós não podemos deixar apagar. Não podemos mesmo, por mais difícil que seja a situação, não é? Hoje, uma pessoa me ligou e disse o seguinte: Joyce, ela está com um câncer muito grave, uma filha pequena de 4 anos. Ela falou assim: Joyce, eu não quero morrer e deixar minha filha, eu quero ver minha filha crescer. Falei: mas onde está a sua fé? Não é? Ela falou assim: eu não tenho mais fé, eu estou sem esperança alguma. E só me veio na cabeça para ligar para você. E aí eu falei assim: então, Pedro também tinha fé pequena. E quando ele andou pelas águas e veio a tempestade, ele começou a afundar. E Jesus segurou na mão de Pedro. Ela falou assim: eu também preciso que ele segure na minha mão. Falei: então, ele está segurando. Se você ligou para mim, como você está com um problema de pele, um câncer de pele, nós temos a pomada do vovô Pedro, que é muito eficaz em escaras para os rancenianos, para o fogo selvagem, para o câncer de pele. Eu vou te mandar a pomada. E nós temos que ter esperança sempre, não é? Temos que ter a fé. Não podemos deixar que a fé se apague, não é? Em nós. Então, Paulo diz o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Maria de Magdala procura Jesus na casa de Pedro. E parecia que ele estava esperando, porque ele atende com um sorriso. E ela diz para ele: todos me condenaram.
eu sou a filha do pecado. Mas eu ouvi o seu convite amoroso do Evangelho e queria fazer parte de suas ovelhas. Será que Deus me aceita? E ele diz para ela: Maria, ergue os olhos para o céu. Deus se alegra porque você escutou o Evangelho e você quer seguir. E ele fala assim: você não vê as primaveras florescendo em cima de uma casa de ruínas? Então, os homens são as ruínas, as primaveras são as esperanças. Hoje, um novo sol brilha para você. Segue essa luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, nós também temos, não é, essa esperança que Jesus nos dá. Não é? E não podemos deixar que isso se apague, não. Né? Nós vemos também o discípulo Pedro, o quanto a sua fé, não é, ainda não estava consolidada. Ele achava que estava, mas não estava. Não é? Ele achava que podia seguir Jesus até a prisão, até a sua morte, mas não conseguiu. Ele teve medo e negou Jesus. E depois que Jesus foi crucificado, ele entrou em depressão muito grave. Ele teve uma depressão muito grave e não conseguia fazer mais nada. Mas ele conseguiu também se reerguer. E através de uma casa que foi emprestada, que ficou chamando a Casa do Caminho, ele começou então a atender os doentes e difundir o Evangelho ali para eles. Né? E o seu movimento de conversão, de mudança, foi tão forte, mas tão forte, que conta as Escrituras que a sombra de Pedro curava aqueles que estavam enfermos. Então, todos nós também podemos fazer essa conversão, mudar a nossa vida. Não é fácil, mas nós podemos mudar. Para isso, nós precisamos conhecer aqueles limites que nós temos, aceitar para poder transformar isso. E para enxergarmos, nós precisamos ser humildes. Certa vez, recebemos uma comunicação da mãe do Narciso, em uma das nossas reuniões. Um espírito que sofreu muito, muito humilde, muito simples, e muito amoroso. E ela disse o seguinte: ser humilde não é usar roupas simples, não é também ignorar o conhecimento. Ser humilde é muito mais profundo, é uma mudança de postura. Então, fica para refletir, não é? O conselho dessa nossa amiga espiritual. Então, Jesus, na última ceia, também ele deixou o exemplo da humildade. Os discípulos estavam ali discutindo quem seria o maior. Humberto de Campos fala que parecia que eles estavam na divisão de um reino material. Então, Jesus olha aquilo com muita piedade, com muita preocupação. E ele se levanta, então, tira sua túnica, coloca a toalha na sua cintura, pega um vaso de água e começa a lavar os pés dos seus discípulos diante do protesto geral. E ele disse aos seus discípulos: me chamais de mestre e senhor, dizeis bem, eu sou. Mas se eu sou o mestre e lavo os seus pés, vós deves também lavar os pés uns dos outros.
Porque no reino de Deus, aquele que é o maior é aquele que se apresenta o menor de todos. Então, que nós possamos aprender com Jesus e que sermos humildes aprendendo a servir, não é? E que a exemplo dele nós também possamos estender as mãos, porque às vezes a gente vê as pessoas que estão ali necessitando de uma ajuda e nós vemos o defeito dela, não é? Somos incomodados por aquele que está no sinal, ou por aquele que bebe e vem pedir ajuda, né? Então, que as imperfeições dessas pessoas necessitadas, não sirva de empecilho para que a gente ajude. Nós fazemos trabalhos com as famílias aqui também, e muitas vezes a pessoa fala assim, Joyce, aquela pessoa não merece, vem de carro, vem com um celular que é melhor que o meu, e é verdade. Mas nós não podemos generalizar, temos que ter critérios, mas ver o merecimento cabe a Deus. Não é? Vamos fazer apenas a nossa parte. Né? A exemplo de Jesus, ajudar, estender as mãos. Nem sempre as nossas mãos estendidas representam a doação de coisas, mas representam às vezes o trabalho. Né? Lembro uma vez que a gente tinha terminado a torta, o evento era tarde já, era um domingo à tarde, a gente já estava cansado. E a Mariazinha, uma criança, espírito amigo, veio dar umas palavras, um alento para nós, e ela disse o seguinte: olha, venho agradecer o trabalho de hoje, e fiquem certos que quando chegar lá em cima, eles irão perguntar para vocês o que você está trazendo em suas mãos. E vocês poderão responder: um pouquinho de caridade feita lá na casa de Francisco. Então, eles querem muito pouco de nós, não é verdade? Então, olha lá. A exemplo do Cristo, do livro Fonte Viva, eu vou ler para nós. Ele bem sabia o que havia no homem. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovinice para a benevolência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-se para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções de grandeza e vicissitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vês a dúvida de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito. Nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Emmanuel, que assim seja.